Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Amorim, sou especialista em geoprocessamento da Agência Nacional de Águas e eu estarei apresentando hoje sobre o projeto PG Hidro, extensão hidrográfica para PostgreSQL, PostGIS. Muito obrigado, Shoa, por essa oportunidade de estar contribuindo e estar disseminando aqui um pouco aqui das soluções em software livre que a gente tem aqui na agência, né, nesse evento que eu venho participando aí desde muito tempo atrás e agora nesse novo formato desejo muito sucesso para você. Bom, vou falar um pouco aqui sobre o EG Hidro. Então, antes de começar sobre a nossa tecnologia, falar na contextualização dela em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, definida pela Lei 9433. Ela estabelece o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e define a bacia hidrográfica como sendo unidade territorial para implementação do PNRH e da atuação do SINGRE. Então, outra questão importante também é que o CNRH define a Resolução 30, que o Sistema de Codificação de Bacias Hidrográficas de Pfeffstetter é o instrumento de referência utilizado no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Um dos principais produtos que nós temos disseminado aí para a agência, que a gente tem que determinar anualmente aí para a sociedade, é o relatório de conjuntura de recursos hídricos, onde nós utilizamos uma base hidrográfica de referência, e a partir dela a gente calcula a disponibilidade hídrica, nós calculamos a demanda de água também, para no final a gente ter, no final, o water budget, né, a quantidade de água disponível aí para a sociedade em seus diversos usos. Mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa codificação, né? O que é essa codificação hidrográfica de Pfeffstetter? Então, basicamente, a gente pega a nossa bacia hidrográfica, identifica em vermelho aí o curso d'água principal, tomando em cada bifurcação a maior área montante. Depois a gente identifica os 4 maiores tributários e colocamos algarismos pares em cada um deles de jusante para montante. Então, no exemplo aí, a gente tem R2, R4, R6, R8. E entre essas bacias, nós botamos as interbacias, né? A codificação das interbacias, o algarismo ímpar. 1, 3, 5, 7, 9. Então, a gente repete esse processo nas trechos de drenagem ou nas mini-bacias que não foram codificadas. Então, nesse caso, aí, vai identificar um tributário, então R92, R91 interbacia, R93 a última interbacia. As vantagens da codificação de Pfeffstetter é que é um método hierárquico, ele é baseado na topografia da área drenada, a topologia da rede de drenagem, você tem codificação das bacias com economia de dígitos, você tem informação topológica embutida nos dígitos, ou seja, você sabe quem está a montante, quem está a jusante na sua rede hidrográfica, simplesmente analisando-se os dígitos, fácil implementação por programação, aplicabilidade global e fácil integração com sistemas de informação geográfica. Aqui é a codificação de Pfeffstetter aqui que nós temos para a América do Sul, né? Então, nós temos as 4 maiores bacias tributárias aí, terminando com algarismos pares, e a gente, na segunda rodada de codificação, a gente pega essas mesmas bacias e a gente faz aquele mesmo esquema de codificação, identificando as bacias, e assim, indefinidamente, até que todos os trechos de drenagem, as bacias estejam codificadas, e a atual base hidrográfica autocodificada do Brasil, nós vamos até o nível 12, ou seja, nós temos um trecho de drenagem com a codificação de Pfeffstetter com 12 algarismos. Então, essa nossa base hidrográfica de referência se chama base hidrográfica autocodificada, ou BHO, e como que ela é processada? Nós temos os trechos de drenagem que foram derivados da cartografia, tá? Disponível para o Brasil do mapeamento sistemático básico, e para cada trecho de drenagem a gente extrai as áreas de contribuição hidrográfica a partir do modelo digital de elevação. Então, e a condição tem que ser que você tenha um trecho de drenagem para cada área de contribuição hidrográfica, a gente gera uma série de processamentos, nós temos as nossas informações pré-processadas, são essas informações que vão nos ajudar a tomar de decisão. Nós utilizamos algumas aplicabilidades em Python, em Gedal, em TerraHydro e no Grass, soluções software livre aí que nós temos open source, basicamente aqui mostrando o fluxo de processos de como a gente pega o modelo digital de elevação e nós extraímos automaticamente todas as áreas de contribuição hidrográfica. O TerraHydro, ele está disponível também, a interface dele como a GUI, né? Para o QGIS, então aqui está disponível aqui, você pode estar utilizando ela ou você usa em linha de comando, ou simplesmente você usa aí usando o QGIS, lembrando que a gente trabalha junto com eles, desenvolvendo essas funcionalidades na parte de análise hidrogeomorfológica, e ela tem altíssima performance. Então, quando a gente implementa novas soluções juntamente com eles, nós utilizamos o NASADEM da América do Sul inteira para rodar como nossa massa de teste, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui da nossa da América do Sul, e aqui é um exemplo aqui onde você tem os limites em preto aqui, são as áreas de contribuição hidrográfica, as áreas de drenagem que foram extraídas de um modelo digital de elevação, levando em consideração
que tem a relação de 1 para 1 com os trechos de drenagem derivados da cartografia digital. Então, aqui é um exemplo, nós temos os diversos produtos que foram extraídos do modelo digital de elevação, como Flow Direction, Flow Accumulation, Flow Segmentation, enfim. E a gente extrai essas informações utilizando a cartografia básica e nós temos aí um trecho de drenagem para cada área de contribuição hidrográfica. E a nossa base hidrográfica ela é realizada dentro do PostGRI e PostGIS, onde você tem uma série de tabelas que foram organizadas, normalizadas, e no final das contas, a gente gera uma view de cada uma das informações que são importantes, e essas tabelas elas são exportadas e disponibilizadas para o público. E a base hidrográfica codificada ela tem uma série de atributos que nos ajudam na tomada de decisão em recursos hídricos, que são elas: código de bacia de Pfaffstätter, código de curso d'água, comprimento do trecho, comprimento do curso d'água, área de drenagem do trecho, área de drenagem a montante, tendo o trecho de drenagem como referência, distância à foz da bacia, distância à foz marítima, né, ou da bacia que você tem, a direção de fluxo, então todos os trechos de drenagem estão com direção de fluxo de montante para jusante. A gente identifica durante o processo aquela direção de fluxo, que o vetor ele está com fluxo invertido, a gente identifica ele, faz isso automaticamente. Nós temos, enfim, uma série de outras informações, como ordem de curso d'água, ordem de Strahler, nível de bacia de Pfaffstätter, nível de curso d'água para nos ajudar na decisão em recursos hídricos. E aqui do lado a gente tem aqui um exemplo, nós temos os principais planos de informação que nós utilizamos para processar e disponibilizar essa informação. Nós temos os trechos de drenagem, as áreas de drenagem, os pontos de drenagem, a linha de costa e os cursos d'água. Do lado direito aqui a gente pode ver os atributos que nós temos aí sobre cada sobre um determinado trecho de drenagem. Por exemplo, você tem essas informações que eu citei anteriormente, que a gente pode olhar do lado direito. Temos aqui nosso dicionário de dados falando o que significa cada atributo dentro dessa nossa base pré-processada. Aqui um exemplo mais de perto, onde os pontos de drenagem são classificados como a própria foz, o outlet, que você tem a foz na bacia hidrográfica, né, a foz marítima, vamos dizer assim, e o fim e o início do seu curso d'água e as suas confluências, vamos dizer assim, né? Aqui é um exemplo, a gente tem um elemento lógico chamado curso d'água, que são todos os trechos de drenagem, desde a sua foz até a sua nascente, desde que você tenha a maior área a montante. Isso é importante aí porque é da definição do elemento curso d'água que determina o domínio de uma bacia hidrográfica, se ela é estadual ou se ela é federal, por exemplo. E a grande sacada que você tem da codificação de Pfaffstätter é por meio de uma consulta VA safado, sem vergonha, tipo essa daí, a gente consegue selecionar, utilizando um sistema de informação geográfica qualquer, um QGIS da vida, ou qualquer outro software, você simplesmente faz uma consulta em SQL, selecionando, esse daí é o atributo V005, é o código de Pfaffstätter, né, código de bacia de Pfaffstätter. Então você manda falar o seguinte: eu quero saber todos os trechos de drenagem que são maior ou igual com um trecho que você tem daquele, né, com a codificação de Pfaffstätter daquele determinado trecho, e aí ele vai me retornar todos os trechos a montante. Basicamente, para ajudar na tomada de decisão em recursos hídricos, é importante saber basicamente o que? Tudo que você tem para cima e tudo que você tem para baixo. Então, você cruza essas informações com diversos temas que tem de interesse para você te ajudar a calcular o cálculo de disponibilidade hídrica ou o cálculo de demanda de água que você tem a partir de um determinado ponto. Vamos falar um pouquinho do PGI. Do PGI a gente começou a desenvolver essas funcionalidades lá em 2004, usando software proprietário, lá com Arquivio, outras soluções aí de banco de dados. A gente tinha que ter essa solução usando Access, Excel. Em 2007 a gente transferiu essa tecnologia para trabalhar no ArcGIS com o Personal Database, só que na hora que a gente foi processar os dados para o Brasil inteiro de uma vez só, não deu certo, porque não deu conta. Essa solução nos deixou na chuva porque não tinha capacidade de processamento. Na época, a gente ouviu falar de um tal de PostGIS, que era um banco de dados espacial, e que diziam que ele poderia ter capacidade de processamento de grande volume de dados e informações. Então, por isso, nasceu o PG Hídrico, a extensão para PostgreSQL. Ele foi desenvolvido, tá, juntamente para funcionar com essas duas soluções. O PG Hydra ele permite também que você desenvolva outras extensões que estão vinculadas a ele, para fazer o cálculo de disponibilidade hídrica, fazer monitoramento de pontos de estações hidrometeorológicas, ou então de massas d'água, você exportar seus dados, fazer a consistência e por aí vai. Principais características do PG Hydra, que ela é uma extensão para PostgreSQL e PostGIS, ele é software livre, portanto é colaborativo, é amor, né? A inteligência está localizada nos sistemas de banco de dados, a inteligência não está na aplicação, ela está no banco de dados.
e pode-se editar os dados parciais utilizando qualquer sistema de informação geográfica, desde que ele leia as feições geométricas do PostGIS. Aqui é uma visão aqui que a gente tem do PostgreSQL, quando a gente acessa o esquema lá do PGHydra, a gente tem uma série de tabelas que são utilizadas para fazer os cálculos, né? A gente armazena os dados e tudo que a gente tem, e os dados de saída que a gente está vendo aí também. Se a gente for entrar aqui dentro do PGAdmin, a gente vai ver dentro das entranhas aqui do PostgreSQL, né? A gente vai ver que tem as nossas tabelas principais de saída, são essas aí que eu acabei de mencionar atrás, que a gente mostra para vocês. Aqui são alguns trechos de drenagem, o tipo de dado que você tem, dos tipos de dados que você tem para os trechos de drenagem, por exemplo, né? E aqui são as funções. No caso específico, as funções do PGHydra são 74, mas se você for ver nos outros esquemas que a gente tem, que a gente utiliza, são outras dezenas de funções que a gente utiliza para fazer a consistência dos trechos de drenagem das áreas de drenagem antes de gerar especificamente é, as informações que são utilizadas no PostGIS. Como, por exemplo, nós temos essa funcionalidade aí que ela determina, por meio de uma consulta recursiva, quem está montante de um determinado ponto, tá? A gente não utiliza a codificação de FAPSTET para fazer isso, obviamente, porque quando a gente está rodando a base, você não tem a codificação de FAPSTET pronta, né? Então, esse é só um exemplo que a gente usa de consulta recursiva dentro do banco de dados para gerar essa codificação. E aqui a gente tem uma variável, uma função, que essa variável você calcula, tá? Todos os valores que você tem a montante de um determinado plano de informação, por exemplo. Quais são as vantagens do PGI? Seu processamento rápido de grandes volumes de dados ou de consultas complexas utilizando os dados espaciais e não espaciais, divisão do processamento dos dados utilizando ferramentas nativas do sistema gerenciador de banco de dados, código aberto a otimizações e implementações, saída de dados definida pelo usuário sem necessidade de duplicação parcial ou total dos seus dados. Do lado esquerdo a gente tem o PGHydro, com as nossas tabelas dentro do sistema, do lado de dados, o dado de saída, que é a base hidrográfica codificada. Então, no PGHydro, a vantagem que a gente tem visualização em SIG, você pode fazer consultas complexas, consultas com grandes volumes de dados, você tem as tabelas de domínio, as tabelas estão normalizadas, organizadas, colunas espaciais e não espaciais indexadas, funções hidrográficas, edição multiusuário, segurança dos dados e o backup. E do lado direito, nosso dado de saída, que é a BHO, nós temos a visualização em SIG, consulta simples utilizando SQL de SIG normal, fácil disseminação, mais fácil do que se você fosse exportar todas as tabelas que tem no PGHydro, mas você tem a existência de informações redundantes. Ah, mas informações redundantes é ruim. Não, depende. Quando você tem informações redundantes dentro de um banco de dados organizado, que você está querendo estruturar suas informações, isso é uma coisa ruim. Quando você quer disponibilizar esses dados para a sociedade de uma forma que você disponibilize o máximo de informação possível, informações redundantes, na realidade, é uma coisa boa. Então, a gente desenvolveu também o PGHydro Tools como sendo um QGIS por plugin. Então, entra aí mais um cara na jogada. A gente desenvolveu lá o plugin lá do QGIS, porque simplesmente a construção de toda essa base não precisa executar nenhuma linha de script dentro do PGAdmin, né, do PostgreSQL. Você simplesmente utiliza essa interface para criar o banco de dados, para você conectar com o seu banco, para você importar os seus trechos de drenagem, suas áreas de drenagem, para você fazer a consistência geométrica, a consistência topológica, e ela vai mostrar para você onde que está com erro, e você vai lá e conserta isso daí. Você tem a consistência das linhas de drenagem, porque aí eu indico qual que é o meu nó final, meu nó inicial da minha bacia hidrográfica, para ele entender onde que começa, onde que termina, né? Porque ele sozinho não tem como saber onde que começa, onde que termina a bacia hidrográfica, e com isso ele gera toda a minha rede hidrográfica topologicamente consistente. Determinamos também se você tem, se toda a sua rede está conectada ou não, enfim, todas essas consistências são feitas. Por fim, a gente faz a consistência das áreas de drenagem, as consistências dos trechos de drenagem com a área de drenagem, lembrando que tem que ter um trecho de drenagem para cada área de drenagem. E no final a gente gera o processo das informações finais, utilizando aquela projeção melhor adequada para a sua área, né? Você precisa de uma projeção equivalente para você fazer o cálculo correto de área e tudo lá na sua região, então tem como você colocar estas informações. Aí no final a gente vem aqui e exporta o dado. Uma coisa que a gente também desenvolveu é um opcional que é a sistematização da toponímia ou da hidronímia dos nomes dos rios. Então, a gente faz a sistematização e divide nos nomes, né? De pegar o seu topônimo e você dividir ele em nome genérico, nome de ligação e nome específico. E como a gente trabalha em escala industrial, né? Tipo assim, você tem vários
pessoas trabalhando nessa mesma base, senão seria impossível a gente conseguir fazer o processamento desses dados. A gente tem um controlinho aqui de gerenciamento para saber como que está indo a edição e o tratamento dos dados nos ajustes que são feitos durante a consistência dos dados. Então, a gente tem esse controlezinho para saber se está levando muito ou pouco tempo na edição dos dados. A gente está na versão 3.2 aí do PG Hydro, né? Você pode acessar isso daí simplesmente pelo plugin lá para você baixar. O PG Hydro Project mesmo, o PG Hydro é a extensão para PostgreSQL e o PG Hydro Tools estão disponíveis aí no GitHub para todo mundo colaborar e baixar os dados, né, com as informações e tudo. O PG Hydro ele é 100% SQL. O PG Hydro Tools foi desenvolvido aí as funcionalidades usando o Python da extensão do plugin do QGIS. Nós estamos hoje na versão 6.6, então você pode ir lá e baixar os seus dados. O PG Hydro Tools é a mesma coisa e tem algumas especificações. E aqui é o repositório aqui do QGIS, do PG Hydro Tools no QGIS. E se você quiser um tutorialzinho de como saber para fazer a construção da base hidrográfica autocodificada da sua região, aqui está o canal do PG Hydro Project, onde você entra um tutorialzinho lá falando começo, meio e fim, de como é que você faz a instalação até o desenvolvimento das funcionalidades. Nós estamos hoje no PG Hydro na versão 6.6, a próxima versão é 7.0, sabe-se lá quando que a gente vai fazer isso, quando tiver uma maior atualização, né? E a gente, por exemplo, está na versão 3.2 do QGIS indo para a versão 4.0, né? Quando sair um QGIS 4.0, a gente pensa em mudar alguma coisa nesse sentido. Construção da base hidrográfica codificada. Então, nós estávamos lá em 2004 com 123 mil trechos de drenagem para serem processados. Na época era tudo mato e que o dado era um problema porque não tinha dado. A gente não tinha dado, tinha que correr atrás, né? Para conseguir fazer vetorização, rasterização de dado. Então, quando era tudo mato, o dado era o problema, porque não tinha dado. E a gente, quando a gente foi tentar rodar essa base em 2006, com um pouco mais de 150 mil trechos de drenagem, a gente não conseguiu fazer porque a solução proprietária à época, o sistema de informação geográfica não dava conta. E hoje, olha aí, hoje o dado voltou a ser um problema, porque agora não é falta de dado, agora é o excesso de dado. Então, a gente trabalhou com várias escalas, né? Como vocês podem ver aí do lado esquerdo, tem escala até 1 para 10 mil aí no Distrito Federal. É engraçado, não está aqui porque está aqui por país, né? Mas no Distrito Federal está na escala 1 para 10 mil, por exemplo, e você tem diversas escalas aí na região amazônica, que está toda na escala para 250 mil. A grande diferença dessa base é que agora esta base, ela está no mínimo na escala para 250 mil, não tem mais nada na escala do milionésimo, graças a Deus, né? E a gente rodou esse processamento, agora nós trabalhamos com 5 milhões de trechos de drenagem em áreas de contribuição hidrográfica. E isso começou a virar um problema, porque dentro de um sistema de informação geográfica, você mal consegue visualizar esses dados. Então, a não ser que eles estejam muito bem arrumados, no GeoPackage, as informações estejam indexadas, ter uma boa máquina para você conseguir visualizar. Então, é sempre recomendado que você pegue essa base, você já vai processar, vai fazer algumas coisas com ela, e insira ela dentro de um PostgreSQL PostGIS, tomando cuidado de indexar suas informações, que for utilizar tudo direitinho, para você conseguir processar os seus dados. Porque agora, de novo, o dado voltou a ser um problema, só que agora é o excesso de dados, então as pessoas estão tendo dificuldades para trabalhar com um volume tão grande. Então, para a gente aqui na agência, que a gente trabalha com o Brasil é do tamanho continental, né? Dimensões continentais, volume de dados absurdo, então, para a gente, Big Data é só data. Vocês podem disponibilizar, aqui está disponibilizada aqui as informações do nosso portal de metadados, você pode entrar lá e baixar nossas bases hidrográficas mais atuais. Os próximos passos. Aqui a gente tem um exemplo aqui da nossa cartografia, com nossas imagens de satélite, usando a delimitação das nossas áreas hidrográficas, utilizando aí o modelo digital de elevação. Então, nós estamos cada vez mais incorporando essas informações dentro do PG Hydro. Para isso, a gente está desenvolvendo uma extensão chamada PGH Raster, PG Hydro Raster, onde muitas das funcionalidades que a gente utiliza usando o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente para determinar o trecho de drenagem, qual é o ponto mais próximo, enfim, uma série de informações que são interessantes, só que agora usando um modelo híbrido, não só o modelo discreto, né, por trecho de drenagem e área de drenagem, mas agora um modelo híbrido também com modelo contínuo de dados. Muitíssimo obrigado, pessoal.
Se quiserem entrar em contato, por favor, aí está o meu e-mail, tá? Entre em contato, se tiverem dúvidas, algum tipo de, né, de dificuldade para conseguir acessar o dado, alguma coisa, estamos disponíveis e que bom que a gente pode compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa experiência com software livre aplicado para geoprocessamento, né, de grande volume de dados, e que isso não seria possível a gente construir essa base hidrográfica codificada se a gente não tivesse utilizando essa solução em software livre, porque a gente pegava todas essas informações, a gente pegou essa tecnologia, a gente transferiu para os estados construíam a base deles utilizando essas soluções, tá? Construíam as bases hidrográficas deles em alta resolução e passavam para a gente incorporava essa última base que foi demonstrado. Ou seja, se a gente não tivesse uma solução em software livre, com tudo, né, de fácil acesso, de fácil capacidade de processamento, seria impossível a gente ter essa nossa base de referência. E com software livre, como você sabe, software livre é amor, é amizade, é distribuição de informação, simplesmente sem interesse. Simplesmente o único interesse que tem é que as coisas deem certo, que a gente consiga atingir os nossos projetos. Muito obrigado, Shoa, muito obrigado mais uma vez por toda a disponibilidade da gente estar compartilhando aqui um pouco do nosso trabalho com vocês. Estou à disposição para maiores perguntas.